Hoje eu escolhi um lugar diferente para falarmos sobre o estresse. Estou aqui num lugar lindo, na natureza. Está frio, muito frio aqui em Portugal. Mas é isso, vamos falar hoje um pouco sobre o estresse. Então, vamos dar continuidade então aos nossos episódios de Cura o Teu Corpo e Cura as Tuas Emoções. E hoje, pronto, vamos dar continuidade também sobre o estresse, aproveitar o sol. Estamos no inverno aqui em Portugal. E hoje quero ler para vocês um relato que está no livro Como se tornar um sobre-humano, do Dr. Joe Dispenza. Aqui ele também fala como os níveis elevados de estresse prejudicam a nossa vida, o nosso corpo físico, até mesmo a nossa alma. E vou ler o relato sobre a psicoterapeuta Ana. A Ana, ela trabalhava como gestora e membro do conselho de administração de uma grande instituição psiquiátrica em Amsterdão, cujos lucros ultrapassavam os 10 milhões de euros por ano. Era frequente ficar absorvida por leituras relacionadas com a sua profissão. E naquela tarde estava sentada na sua cadeira de pele vermelha a ler um artigo de uma revista científica. Mal sabia Ana que aquilo que parecia ser um mundo perfeito a quem espreitasse para aquela sala de estar iria tornar-se num pesadelo no espaço de minutos. Ana sentia-se um pouco distraída. Apercebeu-se de que a sua atenção não estava completamente focada no material que tentava estudar. Pousou os papéis e deteve-se, parando subitamente para pensar onde teria ido o marido. Ele saíra de casa nesta manhã, quando ela tomava um duche. Sem dizer para onde ia, limitara-se a desaparecer. Os filhos contaram-lhe que o pai tinha dito adeus e dera um grande abraço a cada um deles antes de partir. Ela ligara-lhe várias vezes. Experimentou mais uma vez. Nada. Havia sem dúvida algo de estranho. Às 15h30, a campainha da porta tocou. E quando Ana abriu a porta, deparou-se com 2 agentes da polícia. "É a senhora Williams?" perguntou um deles. E quando ela confirmou que era ela mesma, os agentes pediram-lhe para entrar. Queriam conversar com ela. Preocupada e um pouco confusa, Ana acendeu ao pedido. E foi então que eles lhe deram a notícia. Nesta manhã bem cedo, o marido de Ana tinha se atirado de um dos edifícios mais altos no centro da cidade. Sem surpresa, a queda fora fatal. Ana e os 2 filhos ficaram imóveis, chocados e incrédulos. A respiração de Ana parou por um instante e, ao tentar inspirar, começou a tremer incontrolavelmente. O momento parecia ter congelado no tempo. Com as crianças paralisadas pelo choque, Ana tentou esconder a dor e o estresse, para bem delas. Uma dor intensa atingiu-lhe subitamente a cabeça e ela sentiu ao mesmo tempo uma dor profunda no ventre. O pescoço e os ombros endureceram e instantaneamente, enquanto a sua mente corria freneticamente de um pensamento para o outro, as hormonas do estresse tinham tomado conta dela. Ana estava em modo de sobrevivência. Então vamos agora falar como as hormonas do estresse nos afeta a nossa saúde. Ou seja, quando o cortisol elevado atinge o nosso corpo, ocasionando dores, ocasionando diabetes, ocasionando hemorragia, ocasionando um AVC, um ataque cardíaco. E aqui no livro, o Dr. Joe Dispenza fala assim: como as hormonas do estresse assumem um comando.
Do ponto de vista científico, viver em estresse é viver em modo de sobrevivência. Quando intuímos uma situação tensa que nos ameaça de alguma forma, uma circunstância que não podemos prever e cujas consequências não podemos controlar, é ativado um sistema nervoso primitivo chamado sistema nervoso simpático. E o corpo mobiliza uma enorme quantidade de energia a essa fonte de estresse. Em termos fisiológicos, o corpo está automaticamente a aceder aos recursos de que vai necessitar para lidar com o perigo iminente. As pupilas dilatam-se para podermos ver melhor. Os ritmos cardíaco e respiratório aumentam para podermos fugir, lutar ou procurar um esconderijo. É libertada mais glicose para a corrente sanguínea, a fim de deixar mais energia disponível para as nossas células. E o fluxo do sangue é desviado para as extremidades do corpo, para longe dos órgãos internos, de forma a podermos mover-nos rapidamente se for preciso. O sistema imunitário tem uma resposta muito forte inicialmente, que depois se suaviza. À medida que a adrenalina e o cortisol inundam os músculos, fornecendo uma onda de energia para fugir ou combater a fonte de estresse, a circulação passa do nosso cérebro anterior racional para o nosso cérebro posterior. E por isso temos menos capacidade de pensar criativamente, tendo de confiar mais no nosso instinto para reagir de imediato. No caso de Ana, a notícia estressante do suicídio do marido lançou-lhe o cérebro e o corpo para esse estado de sobrevivência. A curto prazo, todos os organismos toleram condições adversas através do combate, do refúgio ou da fuga a uma fonte de estresse próxima. Todos estamos preparados para lidar com excesso de estresse a curto prazo. O problema é, quando o incidente acaba, o corpo regressa normalmente ao equilíbrio em poucas horas, aumentando seus níveis de energia e restaurando seus recursos vitais. Mas, se o estresse não for controlado, a fim de algumas horas, o corpo nunca regressa ao equilíbrio. Na verdade, nenhum organismo na natureza resiste a viver em modo de emergência por grandes períodos. Isso acontece muito em situações onde uma pessoa vive num ambiente ou de violência doméstica, ou de pessoas no convívio com pessoas com transtorno de personalidade narcisista, onde a pessoa tem que estar a todo tempo com as antenas do perigo, com as antenas ligadas, que há perigo à volta, que a qualquer momento pode acontecer uma situação estressante, ou seja, graças ao nosso cérebro, os seres humanos têm a capacidade de pensar sobre os seus problemas, de reviver acontecimentos passados e até prever cenários negativos no futuro e assim ativar os fluxos de químicos do estresse só através do pensamento. Basta-nos pensar no passado que nos seja familiar ou tentar controlar um futuro imprevisível para tirar o nosso cérebro e o corpo da fisiologia normal. No caso de Ana, todos os dias a mente de Ana revivia aquela adversidade vezes sem conta. Isso acontece muito com pessoas que passaram por um determinado trauma, até mesmo na infância ou na adolescência, ou por um abuso. E ela está ali constantemente a pensar na mesma situação. E o nosso cérebro não consegue distinguir o passado do presente e do futuro. Ou seja, o que ela não sabia era que o corpo não dava pela diferença entre o incidente inicial, que originara a resposta de estresse, e a memória desse incidente, que criava repetidamente emoções iguais à da experiência da vida real. Ana estava a produzir os mesmos químicos no cérebro e no corpo como se o evento estivesse a acontecer novamente.
uma vez atrás da outra. Em consequência disso, o cérebro programou o acontecimento no banco de memória delas. E o corpo sofria emocionalmente os mesmos efeitos químicos do passado, pelo menos 100 vezes por dia. Ao recordar repetidamente a experiência, ela estava, sem o saber, a ancorar o cérebro e o corpo no passado. As emoções são consequências químicas ou feedback de experiências passadas. À medida que os nossos sentidos registram a entrada de informação do ambiente, grupos de neurônios organizam-se em rede. Quando esses neurônios se cristalizam numa estrutura, o cérebro produz um químico que é então enviado para todo o corpo. A esse químico chamamos uma emoção. Quem é que não vive uma emoção? Até mesmo quando estamos apaixonados, vivemos ali, ativamos as nossas borboletas no estômago. Ou seja, todos os dias vivemos uma determinada emoção. Seja de tristeza, seja de raiva, seja de mágoa, seja por estar apaixonado. Mas o problema são essas emoções negativas que vão gerar sentimentos. Deixa eu voltar aqui. As emoções são as consequências químicas ou feedback de experiências passadas, ou seja, é a reação do cérebro a um estímulo ambiental, como alegria, surpresa, raiva, pânico, que depois vai gerar um sentimento, que é o resultado dessa experiência emocional, como amor, ódio, inveja. À medida que os nossos sentidos registram a entrada de informação do ambiente, grupos de neurônios organizam-se em rede. Quando esses neurônios se cristalizam numa estrutura, o cérebro produz um químico que é então enviado por todo o corpo. A esse químico chamamos uma emoção. Recordamos-nos melhor de um evento quando ele nos faz recordar a forma como ele nos fez sentir. Quanto mais forte é o nível emocional de um acontecimento, bom ou mau, mais forte é a mudança da nossa química interior. Quando reparamos numa mudança significativa dentro de nós, o cérebro presta atenção ao que está a causar esta mudança fora de nós e capta uma imagem de experiência exterior. É a isso que se chama uma memória. Portanto, a memória de um evento fica neurologicamente gravada no cérebro e essa cena fica congelada no tempo na nossa massa cinzenta, como aconteceu com Ana. A combinação de várias pessoas ou objeto numa determinada altura ou num certo local dessa experiência dolorosa fica gravada na nossa arquitetura neural, como uma imagem holográfica. É por isso que a hipnoterapia ela ajuda a ressignificar estes eventos traumáticos. É assim que criamos uma memória de longo prazo. A experiência fica de modo integrada nos circuitos neurais e a emoção é armazenada no corpo. E é assim que o nosso passado se transforma na nossa biologia. Por outras palavras, ao passarmos por um evento traumático, tendemos a pensar neurologicamente dentro dos circuitos dessa experiência. E tendemos a sentir quimicamente dentro das fronteiras das emoções do evento, de tal forma que todo o nosso ser, como pensamos, como sentimos, fica biologicamente preso ao passado. Segundo a doutora Cristina Cairo, em um dos seus livros, A Linguagem do Corpo, ela fala que uma das causas da diabetes é justamente a pessoa não sair deste passado, ou seja, ela está ali constantemente a pensar no passado, ela não consegue viver o presente, ela não consegue viver o futuro. Ela não consegue idealizar um futuro. Ela está o tempo todo a pensar o que é que deixou de fazer, tudo que ela fez que não foi tão bom. Então ela está ali constantemente à volta do passado, a pensar nas suas dores, creio que nas suas alegrias também, mas ela não consegue viver o momento presente. E aqui no livro do Dr. Joe Dispenza, ele confirma isto.
Ou seja, é como se criássemos mesmo ali uma cena. E aquela cena ficasse gravada na nossa mente. Como se puder imaginar, Ana sentia uma série de emoções negativas, uma tristeza tremenda, dor, culpa, vergonha, desespero, choque, medo, ansiedade, preocupação, angústia, impotência, ódio, fúria, isolamento, solidão, descrença e traição. Só pensamentos negativos, só emoções negativas. Com Ana a analisar a vida, sua vida no contexto das emoções do passado, o seu sofrimento era cada vez maior, visto que não conseguia pensar para lá da forma como sentia constantemente. E uma vez que as emoções são um registro do passado, ela pensava no passado e todos os dias se sentia pior. Enquanto psicoterapeuta, era capaz de compreender racional e intelectualmente o que se passava com ela. Mas toda essa erudição não lhe permitiu ultrapassar o seu sofrimento. As pessoas começaram a tratá-la como uma mulher que perdera o marido e essa tornou-se a sua nova identidade. Ou seja, ela perdeu completamente a essência dela. Ela perdeu completamente quem ela era realmente. Ou seja, ela passou a acreditar nesta nova identidade, como a mulher que o marido cometeu um suicídio, a viúva. Então, ela passou a associar essas memórias e sentimentos à razão pela qual se encontrava no estado atual. Quando alguém lhe perguntava por que motivo é que se sentia tão mal, ela contava a história do suicídio. Ou seja, ela estava ali a reviver tudo novamente. Como eu disse anteriormente, o nosso cérebro não consegue distinguir passado, presente e futuro. Ou seja, ela estava a viver todas aquelas emoções novamente. Ia liberar mais cortisol, ia liberar mais adrenalina, noradrenalina para a corrente sanguínea. Ou seja, revivia novamente a dor, a angústia e o sofrimento. Ana continuava sempre a ativar os mesmos circuitos no cérebro e a reproduzir as mesmas emoções, condicionando o cérebro e o corpo cada vez mais para o passado. Todos os dias pensava, agia e sentia-se como se o passado ainda vivesse. E uma vez que a forma como pensamos, agimos ou sentimos é a nossa personalidade, a Diana estava a ser completamente criada pelo passado. De um modo de vista biológico, ao contar repetidamente a narrativa do suicídio do marido, Ana literalmente não conseguia ultrapassar o que acontecera. Ou seja, é aqui que começa toda a espiral descendente. É aqui que começa toda a angústia real da Ana. Ana já não conseguia trabalhar e teve de pedir uma baixa médica. Durante esse período, ela descobriu que o marido, embora fosse um advogado de sucesso ou não, tinha feito uma atrapalhada com as finanças da família. Ela teria de pagar dívidas avultadas que nem sabia que tinha e não tinha dinheiro para nenhuma delas. Não é de surpreender que o estresse emocional, psicológico e mental tenha começado a acumular-se. A mente de Ana andava às voltas, era constantemente inundada por perguntas. Como é que vou tomar conta dos meus filhos? Como é que vamos lidar com esse trauma no futuro? Como é que esse trauma vai afetar as nossas vidas? Por que razão meu marido se foi embora sem se despedir de mim? Como é que não percebi que ele estava tão infeliz? Fui má esposa? Como é que foi capaz de me deixar com duas crianças pequenas? Como é que eu vou criar sozinha? Ou seja, creio que não somente a Ana, como eu, como vocês que estão aí do outro lado, tenham vivido situações assim tão semelhantes. E foram ao médico, fizeram todo tipo de análise, fizeram todo tipo de exame e nada. Não existia um diagnóstico. Até que chegou o diagnóstico de fibromialgia, por exemplo. Foi então que começaram a insinuar-se algumas críticas nos seus pensamentos.
Ele não deveria ter cometido suicídio, ou seja, começou uma crítica constante. Deixando-me nesses sarrilhos financeiros, que cobarde! Como é que ele se atreveu a deixar os filhos sem pai? Nem sequer deixou uma mensagem para os filhos nem para mim. Odeio, nem sequer deixou uma nota, ou seja, aquelas emoções começaram agora a gerar um sentimento, ou seja, o resultado de uma experiência emocional. Ela começou a ter o sentimento de ódio. E aqui no livro ela fala assim, que imbecil que ele foi. Por que me abandonar e me obrigar a criar esses miúdos sozinha? Será que ele fazia ideia de como isso nos iria afetar? Todos esses pensamentos originaram uma forte carga emocional que prejudicara mais ainda o seu corpo. 9 meses mais tarde, ou seja, nenhuma dor começa assim da noite para o dia. Geralmente uma enxaqueca, você está ali num estresse, né, cotidiano, uma dor de cabeça. Mas um cancro, um AVC não vem da noite para o dia. Começa assim, com pequenas emoções e com muitos sentimentos, aquelas emoções que geraram grandes sentimentos, principalmente de raiva, de ódio, de inveja, de mágoa. E aqui fala, deixa eu ver aqui, 9 meses mais tarde, a 21 de março de 2008, Ana acordou paralisada da cintura para baixo. Poucas horas mais tarde, estava deitada numa cama de hospital com uma cadeira de rodas ao lado. Fora-lhe diagnosticado uma neurite, inflamação do sistema nervoso periférico. Após fazerem vários testes, os médicos não conseguiram encontrar nenhum fator estrutural como causa do problema. Ou seja, quem aí que tem o diagnóstico de fibromialgia não passou por isso. Ou seja, fazer todo tipo de análise, todo tipo de exame, e nada. Até que os médicos disseram que Ana devia ter um problema autoimune. O sistema imunitário estava a atacar-lhe o sistema nervoso no fundo da espinha, destruindo a camada protetora que reveste os nervos e causando-lhe uma paralisia em ambas as pernas. Não conseguia reter a urina, tinha dificuldade em controlar os intestinos, não tinha sensação nem capacidades motoras nas pernas e nos pés. Quando o sistema nervoso de reação às crises é ativado e continua ligado devido ao estresse crônico, o corpo utiliza todas as suas reservas de energia para lidar com a ameaça constante que sente no ambiente exterior. Por isso, o corpo fica sem energia no seu ambiente interior para o crescimento e para a cura, causando o colapso do sistema imunitário, ou seja, devido ao seu conflito interior repetido, o sistema imunitário de Ana estava a atacar o corpo. Ela tinha acabado por manifestar de uma forma física a dor e o sofrimento que tinha vivido emocionalmente na sua mente. Em resumo, Ana não conseguia mexer o corpo, porque a vida dela não se mexia. Ela estava presa ao passado. Nas 6 semanas que se seguiam, os médicos de Ana trataram com doses enormes de dexametasona e outros corticoides para reduzir a inflamação. Devido ao estresse acumulado e ao tipo de medicamento que tomava, que pode enfraquecer mais ainda o sistema imunitário, ela desenvolveu também uma infecção bacteriana agressiva, para a qual os médicos lhe receitavam doses enormes de antibiótico. A fazer um pequeno resumo desta parte, Ana teve alta hospitalar, mas precisava de um andarilho e de muletas para se movimentar. Ainda não conseguia sentir a perna esquerda, ou seja, segundo a linguagem do corpo, nosso lado esquerdo tem a ver com a energia masculina. Nosso lado direito tem a ver com a nossa energia feminina. Ou seja, ela não conseguia sentir a perna. Ou seja, ela estava ali com uma revolta tão grande da situação contra o marido, do marido, que a sua perna do lado esquerdo ficou completamente paralisada. Ela tinha muita dificuldade em sentar-se e andar, embora já tivesse mais controle dos intestinos,
continuava a não conseguir controlar a urina. E como se puder imaginar, esta nova situação agravava os níveis já elevados de estresse de Ana. Perder o marido por suicídio. Não conseguia trabalhar muito para se sustentar a ela e aos filhos. Encontrava-se no meio de uma grave crise financeira e passara mais de 2 meses paralisada no hospital. A mãe de Ana teve de se mudar para a casa dela para ajudar. Ana encontrava-se num estado emocional, mental e físico desastroso. E embora tivesse os melhores médicos e os medicamentos mais recentes, e fosse tratada no hospital com uma boa reputação, nada estava a melhorar. Em 2009, 2 anos depois da morte do seu marido, foi-lhe diagnosticada uma depressão clínica. De forma que ela começou a tomar ainda mais medicamentos. Em consequência, o estado de espírito de Ana variava entre a fúria, tristeza, dor, sofrimento, desespero, frustração, medo e ódio. Com todas essas emoções que influenciavam as ações e comportamentos dela, tornou-se algo irracional. De início, discutia com quase toda a gente à volta dela, exceto com os filhos. Mas depois começou a ter também conflitos com a filha mais nova. E para esse vídeo não ficar muito longo, vamos para as cenas dos próximos capítulos da vida de Ana, que é a nossa vida, que é a minha vida, é a tua vida. Ou seja, nós vivemos isso basicamente em piloto automático e não nos apercebemos que muitos dos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, frustrações, ódio, mágoa, angústia, falta de perdão, têm causado nossas dores. Dores de cabeças constantes, dores nos ombros, dores nas pernas, problemas nos intestinos, cancro. E eu acabo o vídeo de hoje aqui. Agora eu vou à minha caminhada. E amanhã nos encontramos como a noite escura da alma e o ponto de viragem de Ana. E eu espero por vocês nos próximos capítulos.